Ponte Nova FM 89,7. Consultoria Empresarial com Irã Lisboa, o nosso podcast para o empreendedor. Fala galera, vamos dar início a mais um podcast. Dessa vez a gente está no podcast número 16 e mais uma vez a gente conta aqui com a presença do consultor empresarial Alberto Lisboa. O tema do podcast dessa semana é: descubra se você vai realizar o pagamento aí das suas dívidas à vista ou a prazo, né, Alberto? Isso. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é a situação atual em que a empresa está. Então quando eu falo isso, o que você tem que analisar? O seu fluxo de caixa atual, tudo que entrou, tudo que saiu, as suas contas a pagar e a receber e principalmente o seu planejamento de compra, né? Não somente analisar essa compra isolada, mas tudo aquilo que você ainda tende a comprar durante o mês, né, Alberto? Sim, por exemplo, se você quiser realizar a sua compra à vista e descapitalizar a empresa no momento, talvez vai aparecer uma outra dívida na outra semana e você não vai ter esse dinheiro para pagar. Justamente, então você tem que analisar a questão do capital de giro. Mas se você se questionar, e qual seria a porcentagem ideal que você pode conseguir de desconto? Então isso aí depende da quantidade que você está comprando. Então vou dar um exemplo. 1, 2, 3% para quem compra em grande quantidade, o valor em reais ele pode ser bastante significativo. Mas para alguém aí com o fornecedor, ele compra pequena quantidade, talvez aí entre 5% e 10% já faça uma grande diferença, né, Alberto? Sim. Então o que a gente faz? Quando você vai realizar aí o pagamento, você vai se questionar se você vai pagar a prazo ou à vista. Se você tiver o capital de giro e analisar se tiver dentro dessa porcentagem, você paga à vista. Se não, você pensa aí na questão do pagamento a prazo. Lembrando que todo pagamento que você vai fazer também vai variar ali o valor do dinheiro relacionado à inflação. Então, ou seja, o dinheiro ele perde valor ao passar do tempo. O que isso significa? Que R$10 hoje não vale a mesma coisa daqui a 10 meses, do que há 10 anos. Então, apesar das parcelas poderem ser iguais, né, vamos supor 10 parcelas de 10, os R$10 daqui a 10 meses vale menos do que ele vale hoje. Então você vai estar pagando a mesma coisa, só que possivelmente mais barato, né, Alberto? Realmente. Então, para recapitular, primeiro, analisar o capital de giro, o dinheiro que você tem disponível, fazer o planejamento de contas a pagar e a receber. Isso, com o planejamento de compras até o final do mês. No final do mês. Saber qual que é a porcentagem de desconto que o fornecedor está te dando na hora de pagar. E ver também a questão da inflação com o passar do tempo, a desvalorização do dinheiro. É só você jogar aí no Google quanto que está a inflação hoje, quanto que está a projeção da inflação para daqui a 10 meses. A quantidade de vezes que ele pode dividir também, né? Isso. Lembrando que quando se trata de fornecedor, aí 1, 2 dias, 7 dias, talvez já é o suficiente para você vender o seu produto e pagar o fornecedor, às vezes até aí com o lucro que você conseguiu adquirir, certo? Exatamente. Então espero que vocês tenham gostado desse podcast e até semana que vem.